Bom dia a todos. Hoje é 16 de fevereiro de 2026. Estamos caminhando aí para encerrar a semana aí. Trabalho. Solzão aí. Quente. Muito sol durante o dia. Final da tarde aquelas pancadas de chuva típica do verão. Mas ainda bem que tá chovendo, porque esse calor sem chuva também é complicado. Ontem até nem choveu. Vê se cai uma chuvinha hoje. Ontem não teve vídeo. E aí a minha meta dos 365 vídeos por ano no ano ela já se foi. Caiu para 364 porque esse 15 de janeiro não vai ser registrado. Até pensei em gravar 2, mas a ideia é registrar o momento. Então se eu gravasse 2, né, seria meio que falso, né? Porque o dia de ontem já se passou. Então vai ficar aí um vídeo a menos. O vídeo do dia 15 de janeiro de 2026 não vai existir. Mas hoje é dia 26, indo pro trabalho. Isso até me motivou a falar sobre os desafios, né? Não vou falar dificuldades não, porque os desafios da vida adulta. Independente se qual a sua idade ou condição financeira, sempre vai ter um desafio na vida, né? Se você for uma pessoa de origem muito humilde, muito pobre, seu desafio vai ser um. Se você for um empresário de sucesso, seu desafio vai ser outro. Se você for herdeiro que nasceu em berço de ouro, seu desafio vai ser outro. Todo mundo vai ter um desafio, mas há sempre desafios a serem enfrentados na vida adulta. E assim, a vida adulta faz com que a gente tomemos não as melhores escolhas, mas as escolhas necessárias, né? As escolhas que a situação exige que tomemos, né? Somos frutos das nossas escolhas, né? Sejam elas boas ou ruins. E os desafios eles aparecem condicionados às escolhas que nós fazemos, né? Cada escolha que a gente faz, a gente direciona a nossa vida por um caminho que, quando o desafio e a dificuldade aparece, nós temos que nos lembrar que foi graças a uma determinada escolha que fizemos na nossa vida que ele existe. Então, sempre pare, sempre reflita, né? O porquê estou enfrentando esse desafio, essa dificuldade. Normalmente isso é uma escolha que eu mesmo fiz lá atrás. Aí a gente volta sempre à história da semente, né? Tem enfrentado aí momentos aí com conhecidos aí, que assim, eles fizeram escolhas lá atrás e hoje eles têm extrema dificuldade de lidar com as escolhas. Então eles ficam tentando fugir e até não encarar a realidade. Mas a escola da vida não tem essa não. Se você não passa na prova, a prova volta. Enquanto você não for aprovado, você não passa para o próximo estágio. E às vezes aí pessoas já maduras ou até idosas que estão anos e anos no mesmo estágio, que não conseguem enfrentar os mesmos desafios, os velhos desafios e as dificuldades que muitas vezes foram elas que criaram. Às vezes essas dificuldades, esses desafios não são criados por nós, mas é isso
Aí tem uma outra conotação, né? É a conotação do aprendizado. Você aprende das duas formas. Pelos seus próprios erros, né? Que foi o que eu falei alguns vídeos atrás. E você aprende também com coisas que não eram para você, que apareceram do nada. Mas a gente acaba aprendendo. A gente acaba tirando algo, alguma lição daquilo. Mas na maioria das vezes, vamos dizer, uns 80% das vezes, para a maioria das pessoas, normalmente as dificuldades da vida adulta, elas vêm por sementes que nós plantamos no passado. Só para encerrar, nossa, agora eu vou começar a contar as coisas do cotidiano. Moro em São João del Rei, uma cidade histórica, e eu acabei de ver o cara fazendo aqui e vi ontem também pessoas de mais idade, além da dificuldade de segurar a urina, pelo menos eu aprendi quando eu era pequeno, que se era ali para fazer xixi em qualquer lugar. Rapaz, é a segunda vez, eu vi agora e vi ontem, né, um senhor de idade, dois senhores de idade, simplesmente assim no meio da rua, baixa a calça, põe o instrumento para fora e faz xixi ali na parede mesmo, os outros passando e ele urinando. É melhor isso do que fazer nas calças? É, mas ontem o senhor estava fazendo em frente, no muro da igreja, né? Então o pessoal fala de São João del Rei, né? Uma das igrejas mais importantes da cidade. Então, o pessoal às vezes critica a cidade, mas também não ajuda a conservar, né? Ah, você tá falando isso, mas no carnaval todo mundo faz. É exatamente por isso que eu tô falando. Se no dia a dia um faz, você imagina no carnaval. Ou qualquer evento, que agora tem muitos eventos feitos ali em frente à igreja São Francisco. O que as pessoas não fazem com o patrimônio histórico da cidade, que é responsabilidade de todos. É o poder público que é o responsável por gerenciar, por pintar, por reformar, mas o cuidado tem que ser coletivo. E a gente não tá nem aí, trata como uma coisa comum que nasceu aqui, porque já tá acostumado. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas é isso, ignorância, né, das pessoas, ou o descaso, né? Porque ignorar é aquilo que você não sabe que existe, né? E do jeito que todos saibam que a igreja de São Francisco é um ponto turístico, né? O descaso é quando você sabe, mas isso aí pra você não faz diferença, porque pra você não é importante. São as prioridades, são as dificuldades da vida adulta, que muitas vezes faz com que nós chegamos até no estágio aí da terceira idade, não nos importando com muita coisa, por causa das feridas, dos machucados, das cicatrizes da vida. E esse é o meu intuito, fazendo essa autoanálise quase que diária, porque eu não quero chegar no fim dos meus dias trazendo essa carga pesada comigo, não. Quero uma velhice mais tranquila na medida do possível, mais consciente, né, na medida do possível, e ainda conseguindo, mesmo sendo velho, produzir boas coisas, plantar boas sementes, tanto na minha vida quanto na vida dos outros.